Meus irmãos, o tema dessa igreja me agrada muito. Uma igreja que segue a Cristo. Porque a essência da vida cristã é seguir a Cristo. Vejam o seguinte, o imperativo segue, ou siga, ou sigam-me, ou segui-me, ocorrem 21 vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos, naturalmente algumas vezes repetidas nos Evangelhos sinópticos. Então, nós encontramos ocorrências importantes da dessa palavra. A primeira ocorrência foi na chamada de Filipe. Aliás, meu neto Filipe está aqui hoje. Parece demais com o pastor auxiliar. Olha como os dois parecem. Eu peço que Filipe fique em pé. Este neto é uma bênção. Ele veio a São Paulo visitar o avô. Veio de Nova Friburgo. Ele é psicólogo, é líder do Ministério Masculino daquela Igreja Batista Central, de Nova Friburgo. É uma bênção. É o meu técnico em tecnologia da informação. Ele que instala os equipamentos lá em casa. Trabalhou um bocado. Vir lá em casa é vir trabalhar. E ele veio e trabalhou. E ainda vai trabalhar hoje. Dia do Senhor, veja só. Um pecado. Mas é uma vida preciosa. E eu dou graças a Deus pela vida dele, da esposa Esther e dos seus filhinhos, meus bisnetos, João e Aninha. Mas vejam só, Jesus, lá na Galileia, começou chamando um homem chamado Filipe. Interessante, Filipe significa amigo de cavalo. Cavalo é o animal mais veloz dos tempos bíblicos. Tanto que os correios eram feitos por cavalos, que se revezavam em turmas levando, chegavam rapidamente. Os correios do Império Romano eram melhores do que os correios brasileiros. Pelo menos não tinha o débito tão grande, esse absurdo. Houve uma encomenda que me mandaram de São Fidélis, que chegou a São Paulo e voltou a São Fidélis. Veja a eficiência do nosso correio. A eficiência é alguma coisa emocionante. Eu tenho orgulho dos Correios do Brasil. Mas eu costumo, então, traduzir Filipe como amigo da velocidade. Daí Filipe Massa, por exemplo, era automobilista. Velocidade. Nós vivemos um tempo de velocidade. Velocidade no esporte. Eu, há poucos dias, estive em Saquarema, surfei lá, não é? Com a ajuda, naturalmente, de alguém, de uma pessoa muito importante, não é? E surfei, alguns irmãos aqui, o pastor recebeu fotografia. Essa pessoa, a ela eu dou crédito, é a dona I.A., que me ajudou. O filho do pastor acionou a IA e eu apareci surfando com muita competência. Bem, a primeira chamada foi a Filipe. Filipe ouviu a chamada e seguiu. O primeiro apóstolo convidado foi Filipe. A segunda chamada foi de Pedro e André. Jesus disse a eles, conforme registrado em Mateus 4,19. Jesus disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Eles eram pescadores do mar da Galileia. Farei de vocês pescadores de gente. A terceira ocorrência foi a chamada de Mateus, ou Levi. Levi estava trabalhando. Aliás, Deus não costuma chamar desocupados. Deus chama sempre gente ocupada. E ele viu Levi, ele era cobrador de impostos,
trabalhando na coletoria, Jesus disse a ele, siga-me. E se levantou imediatamente e seguiu. Uma coisa interessante. Interessante que Mateus seguiu e logo em seguida vem o registro de que ele ofereceu um jantar a Jesus e aos apóstolos. Jesus não perdia um jantar. Jesus não perdia um convite. Ele era chamado comilão. Quer dizer, a igreja do Brás está em boa companhia, porque eu nunca vi igreja que come tanto como essa. Come quarta-feira, come domingo após a escola, antes da escola dominical, e come à noite, e depois também da escola dominical. É impressionante. Por isso todos são fortezinhos aqui. É uma igreja extraordinária. Pois bem, meus irmãos, a igreja vai à mesa, a igreja vai à casa. Jesus foi à casa do publicano e Mateus, do frescor de sua decisão por Cristo, chamou seus colegas de trabalho e lá estava um bando deles. E eles ouviram e viram Jesus. Maravilhoso isso. Seguir Jesus desse jeito é muito bom. Outra ocorrência da chamada é o custo do discipulado. Aquele homem que chegou a Jesus disse que estava pronto a seguir a Jesus. Jesus disse, olha, sim, eu sou pronto, mas eu tenho que sepultar meu pai. Quer dizer, o pai era idoso e o dever do filho era dar sepultura digna ao pai. Jesus disse algo estranho. Deixa os mortos sepultarem seus mortos, vem e segue-me. Aí, a palavra morto tem dois sentidos, morto espiritual e morto físico. Deixa os mortos espirituais sepultarem os seus mortos físicos. Não significa isso desapreço aos nossos pais, mas compromisso primeiro e primário com Jesus, em seguir Jesus. Deixa os mortos sepultarem seus mortos, vem tu, segue-me. Jesus faz uma chamada às multidões. Eu gostaria que a mídia reproduzisse Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Aliás, 24. Vamos ler juntos? Eu gosto sempre de ler com a igreja, vocês sabem disso. Vamos ler juntos? Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso aí é o convite à igreja. Quem quer seguir a Jesus deve negar-se a si mesmo. Deve crucificar a sua vontade. Por isso, carregar cada dia a sua cruz. Portanto, negar-se todo dia. Preferindo fazer a vontade do Senhor. Aliás, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas, o reino de Deus é a sua justiça, e todas estas coisas, casa, comida, conforto, riqueza, vos serão acrescentadas. Outra chamada interessante, além dessas multidões, foi a chamada do jovem rico. Ele queria seguir Jesus, mas ele tinha um problema sério, era rico. A riqueza tem constituído problema para muita gente. Eu tenho uma pena enorme de rico. Quando o rico morre, eu tenho vontade de chorar, porque toda a sua esperança ficou aqui. Toda a sua alegria ficou aqui. Eu estou falando do rico sem Deus. Por isso que Jesus tão sabiamente, divinamente nos instruiu. Não junteis tesouros na terra, onde a traça, consome, os ladrões minam. Ajuntai tesouros no céu. Eu por muito tempo fiquei em dúvida quanto a essa passagem e o cumprimento dela.
Qual é a moeda de câmbio para juntar tesouro no céu? Será o dólar? Será a libra esterlina? Será o franco suíço? Não, não será nenhuma moeda da terra. Só vai para o céu gente. Quando você investe em gente do reino de Deus, na igreja de Deus, na obra missionária, você está mandando tesouro para o céu, juntando lá. Aí a alegria será chegar lá. Então a alegria não está aqui, terminar a vida aqui, ou viver aqui, é chegar lá. As pessoas serão sua riqueza, por isso eu gosto de gente. Eu tenho uma alegria enorme quando eu estou numa cidade, às vezes em outro país, e alguém olha para mim e diz, senhor, pastor Irlande, me dê um abraço. Uma vez eu encontrei um pós-doutor em Boston, nos Estados Unidos. Diz, professor, o senhor aqui, me dê um abraço. O senhor foi professor de filosofia da Faculdade de São Paulo. Gente, não há dinheiro que pague isso. Eu não tenho inveja de rico. Eu tenho essas alegrias, que elas duram. Elas são vistas como valores eternos, ou para usar Spinoza, subspecie eternitatis. Nós olhamos as coisas sob o aspecto da eternidade, aquilo que dura, isso é que vale, não aquilo que passa, aquilo que é provisório. E por isso é que eu gosto de legado e não de herança. Herança passa, legado não. Eu vou falar no congresso legado, lá em, como chama lá? Em Águas de Lindóia, mas conhece lá, não é? Em Águas de Lindóia haverá o congresso da terceira idade, exatamente cujo tema é legado, e eu vou pregar lá. Porque a minha ambição no mundo não é deixar herança, é deixar legado. É dura, não causa briga, porque todos recebem inteiro, não é? Não há inventário, não é necessidade de pagar advogado e providências para inventário, sempre é um esperto na família, quer ficar com a maior parte da herança, às vezes matam o outro herdeiro, e nunca vi ninguém matar por um legado. Então eu prefiro deixar legado, que a minha família receba, todos recebam, e celebrem a bondade de Deus. A tua bondade me seguirá. A tua bondade me seguirá todos os dias. Isso é legado. Bem, meus irmãos, um outro encontro, então, Jesus diz, olha, você está preso à riqueza, vai. Ele deu uma ordem individual, essa não é ordem para todos, não. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem segue. Não é isso não. Querer tomar isso como uma proposta marxista não é verdade. Foi um caso especial, porque o Deus daquele moço rico era o dinheiro, eram os bens materiais. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Portanto, seguir envolve desapego. E você está apegado às coisas, não pode seguir Jesus. Está pesado demais para ir correndo atrás dele, porque Jesus anda depressa. Jesus comia bastante, mas era magro, porque andava muito. Não havia automóvel, não havia telefone celular, não havia computador. Todos os apóstolos magrinhos, não havia apóstolo gordinho. Não sei se você já viu alguma imagem de apóstolo gordo. Não há. Primeiro, não comia demais. E se comia, porque precisava, porque gastava muito. Por exemplo, eu fico pensando nos almoços na casa da sogra de Pedro. Chegava lá 13 homens famintos. A mulher de Pedro ficava desesperada. E agora, mãe, como é que vai ser? Chegam de repente, com uma fome enorme. Deixa, filha. Deixa comigo, que eu ajudo você. E preparava aquela comida farta, todo mundo comia, e Jesus no meio. Festeiro que só ele, mas festeja conosco. Uma outra ocorrência é Jesus, o pastor verdadeiro. As ovelhas o seguirão, pois conhecem sua voz.
Se até o cão conhece o seu dono pela voz, imagine a gente. Nós conhecemos a voz de Jesus. Nós a distinguimos em meio a tantas vozes que ocupam o nosso mundo. Sim, a voz de Jesus. A voz de Jesus é maravilhosa. Vamos seguir a Ele, a voz dele. Há muitas vozes por aí que querem competir com a de Jesus. Mas a de Jesus é maravilhosamente grande. Outra questão importante. Alguém quer servir a Jesus, mas por amor à humanidade. Fala Agostinho na lição de 2 amores. O amor Dei, o amor de Deus, o amor sui, o amor de si mesmo. Então o homem normalmente não é generoso. Ele ama a si, quer para si. Mas vejam o seguinte, alguém quer servir. Antigamente, quando o nome da entidade feminina nas igrejas era Sociedade Feminina, aliás, Mulheres Cristãs em Ação, eu digo, olha, qualquer mulher que tenha sido batizada numa igreja cristã pode chegar e dizer, olha, eu sou cristã, eu gosto de ação, sou mulher, quero entrar aqui e quero trabalhar. Pode pertencer à MCA? Podia? Pode não. Jesus diz uma coisa interessante, se alguém me serve, deve seguir-me. E quem me seguir, meu Pai o honrará. Aí está a bênção. Quem me servir, meu Pai o honrará. Vejam só, nós temos o privilégio de seguir Jesus e somos honrados por servir a Jesus. Como é bom servir a Jesus. Eu quero servir a Jesus a minha vida inteira. Não quero pensar em outra coisa. Vocês sabem, vocês mais antigos conhecem a minha história. Eu trabalhava na Petrobras, ganhava muito bem. Deixei tudo para servir a Jesus, para ser pastor, para pregar o Evangelho, para ter liberdade de pregar. E como é bom isto. Mas Jesus também disse, na última ceia, para onde eu estou indo, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão depois. Queria para a cruz. Depois para o céu. Agora não, vocês vão me seguir. Todos os dias, para e passo. Eu gostaria que mostrasse uma arte que eu pedi que fosse feita sobre uma igreja que segue a Cristo. Vocês receberam? Eu mandei para a igreja. Mandei para a igreja uma igreja que serve a Cristo. Pedi a um artista lá de Saquarema, estado do Rio de Janeiro, o mesmo que me fez surfar. Eu pedi que ele fizesse uma família seguindo a Jesus. Não chegou. O pastor recebeu. Ele está vendo, se encontra aqui e mostra aos irmãos. Eu mandei mesmo, porque eu achei interessante uma família seguindo a Cristo. E Jesus está caminhando, sabe com o quê? Segurando a mão de duas crianças. E uma pessoa idosa, de muleta também, um velhinho. Quer dizer, todos podem seguir a Jesus, quando creem nele. Sim, meus irmãos, uma outra ocasião em que Jesus falou em seguir foi exatamente na recondução de Pedro. Quando submeteu Pedro a uma prova tremenda lá à margem do mar da Galileia. Pedro havia viajado para a Galileia, outros discípulos estavam com ele. Ele tomou uma decisão, eu vou pescar. Eu gosto de ser justo para as pessoas. Pedro não chamou ninguém. Pedro não disse, vamos pescar. Pedro não disse, venham comigo.
Ele disse, eu vou. É o tipo de liderança chamada inspiradora. Quando o líder diz que vai fazer, todo mundo diz, eu vou junto. Eu vou com você. Pois olha, o sujeito era tão inspirador que levou aqueles homens. Porque acreditavam nele. Esse homem pescou aqui muitos anos, ele conhece cada palmo do mar da Galileia, conhece os lugares mais piscosos, de maiores cardumes. Só que trabalharam a noite toda e não pegaram nem um peixinho. Ah, se eu pudesse, tivesse tempo, contaria a história de uma pescaria de que participei. Mas não vou contar não, porque vem a escola dominical e o lanche antes. Então, é uma coisa séria. Eu não vou fazer, pastor, de jeito nenhum. Eu vou perturbar. Mas, veja só. Chegaram os discípulos, quando chegaram à praia, com o barco vazio, rede vazia, viram brasas, sobre as brasas peixe, uma refeição sendo preparada. Ah, lá está, olha lá, uma igreja batista, seguindo a Jesus Cristo. Olha essa família, gente. Pastor, obrigado, hein? O homem entende tecnologia também. Jesus à frente, vejam, as crianças como ele, não é? Ali há um idoso lá atrás, eu vi pelo menos, talvez numa das edições, e todos vindo atrás, seguindo a Jesus com alegria. A gente tem que seguir a Jesus com alegria. A igreja é um ambiente de alegria. A igreja é um ambiente de festa, a festa de estar com Jesus. Sim, meus irmãos, Pedro estava lá e Jesus disse, vocês pegaram peixes? Quantos peixes pegaram? Não pegamos nada. Pois lancem a rede para a direita. Sob tua palavra eu lançarei. Pedro lançou a rede. E quantos peixes foram trazidos? 153 grandes peixes. Os pequeninos devolveram ao mar, ao lago de Genezaré. Agora, tragam alguns dos peixes que pescaram. Eles levaram. O peixe foi preparado sobre a brasa. Todos comeram. Aí Jesus submeteu Pedro a uma prova. Na verdade, submeteu a todos. Mas a Pedro de maneira especial. Amas-me? Amas-me? Meus irmãos, Jesus vai reconduzir Pedro, dizendo, quanto a você, siga-me. O que eu quiser fazer com João, o que eu fazer com seus companheiros, não importa. Se Tiago e João, conforme pediu a mãe deles, mãe ambiciosa, queria que um ficasse à direita de Jesus, outro à esquerda no reino, não pensou nos outros. Mãe não pensa em ninguém mais, só nos filhinhos dela. Mãe é uma figura ambiciosa. Bem, digamos que Deus atenda. Uma à direita, outra à esquerda. Mas Jesus disse uma coisa sobre o João. E se eu quiser que ele esteja vivo quando eu voltar? Senhor, e eu? Quanto a você, siga-me. A questão nossa é seguir Jesus, é ir por onde Jesus andou. Havia aquele hino tão bonito do cantor cristão, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, aonde quer que for, irei. Vamos cantar esse coro. Eu gosto demais, seguirei a meu bom mestre, ele é que é o meu alvo, ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus, eu irei com ele para onde ele for. Gente, vamos cantar?
Ele entrou na casa de um homem odiado por todos os judeus. O nome desse homem era Zaqueu. Homem baixinho, esperto. Ele era cobrador de impostos. Provavelmente também roubava, cobrava além do que o governo romano exigiria. A gente não pode afirmar, ele era ladrão, não digam isso, você não tem provas, é julgar precipitadamente. Mas ele diz, se eu furtei, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Mas Jesus disse, Zaqueu, ele se convidou, eu quero ficar em sua casa hoje. Deixou os discípulos lá, foi para a casa de Zaqueu, um escândalo. Você vai à casa de um pecador, levar a paz do Evangelho. Se você segue a Jesus, você tem que ir atrás dele. Você vai à casa das pessoas. A Aliança Batista Mundial, do programa da década 2023-2033, tem um desafio. Cada crente ser um capelão do seu vizinho. Você dizer ao seu vizinho, eu posso orar pelo senhor, pela senhora? Posso orar? Todo dia. Dificilmente você vai encontrar alguém que diga não. Então, seja um capelão do seu vizinho. E se houver alguém na família doente, faça como Jesus faria. Visite e abençoe. Sim, Jesus também pronuncia a palavra na instrução final a Pedro. Jesus disse-lhe, quanto a você, siga-me. O que é uma igreja que segue a Cristo? Eu tenho de encerrar, porque temos a escola bíblica. Ainda tem um tempinho. Eu vou dar pouco tempo a essa gente para o lanche. O pessoal da cantina vai ficar bravo comigo, naturalmente, porque as mulheres estão trabalhando, mulheres notáveis desta igreja. Eu quero dizer 7 qualidades de uma igreja que segue a Cristo. À luz desses encontros de Jesus, desses episódios de que dão conta os sinóticos e o Evangelho de João. Uma igreja que segue a Cristo, como a Igreja Batista do Brás, é uma igreja de pessoas realmente convertidas, comprometidas com Jesus. Você não está seguindo, você está apreciando, mas está de fora. Você está olhando, espiando o que acontece. Uma igreja de convertidos é uma igreja que segue a Cristo. Seguir a Cristo é imitar a Cristo, é andar com Cristo, é ir aonde Ele vai, é fazer a obra que Ele faz, é aprender a falar com Ele, aprender a agir como Ele, aprender a reagir como Ele, aprender a abençoar como Ele. A igreja que segue a Cristo é a igreja de discípulos de Jesus, em que a graça se faz visível e tangível. A gente pode ver e a gente pode tocar. Vejam a comunidade cristã em Antioquia, a primeira igreja missionária da história do cristianismo. Jerusalém foi a força da perseguição. Mas Antioquia não, foi voluntariamente, enviando para o campo missionário os seus melhores líderes, Barnabé e Saulo, dessa ordem. Depois é que passou a ser a dupla Paulo e Barnabé. Vejam, é uma igreja de discípulos. Quando a igreja de Jerusalém tomou conhecimento de tanta gente convertida lá em Antioquia, que era da Síria, hoje pertence à Turquia, chama-se Antáquia, a igreja de Jerusalém mandou para lá para ajudar Barnabé. Por isso que eu gosto de Barnabé. A disponibilidade dele de servir. E gosto de cantar também o Barnabé. Não fica bem, a gente passa bem, e outra Eucaristia. Ainda mais quando se pode fazer o bem, não se faz. E aí vem o Barnabé. Para mim, Barnabé é notável. Eu, quando vi esse vídeo, indo pela primeira vez no HCC, fiquei escandalizado.
depois de ver as grandes músicas, grandiloquentes, patrimônio inódico da humanidade, eu achei que era impróprio Barnabé. Mas descobri que Barnabé é o estilo brasileiro de louvar. É a música nordestina, a mais música de raiz do nosso povo. Não é a do Sudeste e do Sul, que é europeia. A música de raiz é a nordestina. Sabiam disso? Pois é. Mas a melhor música clássica é realmente São Paulo. A Sala São Paulo é a 10ª melhor sala de concerto do mundo. Eu estive 2 vezes este ano lá. Mas música mesmo brasileira é nordestina. Por isso fica bem, a gente passa bem, outro caramba. E a gente canta, né? Maravilhosa essa música. Bem, Barnabé foi. Quando Barnabé chegou em Antioquia, viu milhares de pessoas perguntando, aprendendo e crescendo no discipulado, ele viu a graça de Deus. Portanto, a graça de Deus se torna visível. Jesus, no seu ministério, vai levar a mudança radical de vida muita gente. E entre essa gente, um homem praticamente morto, semi-morto, vivia mais em cemitério do que na sociedade, o endemoniado Gadareno. Esse homem se converteu, foi expulsa toda uma legião de anjos, de anjos do mal, de demônios. Esse homem agora, vestidinho, penteadinho, limpinho, está no meio dos discípulos e pede a Jesus uma coisa que eu atenderia. Se eu fosse Jesus, eu atenderia. Ele pediu: Senhor, permite que eu entre no barco com teus discípulos e fique contigo por um tempo. Ele disse: não. Vai para a tua família, vai aos teus, mostra e conta o que Deus fez por ti, como teve misericórdia de ti. E ele saiu e tinha uma família grande, porque andou por toda a região de Decápolis, região de 10 cidades. Eu fico pensando a mãe: filho, é você mesmo? Eu soube que você vivia no cemitério. Não, é que Jesus me transformou. A graça se tornou tangível. O poder de Jesus tangível naquela vida. Discípulo de Jesus é gente assim, em que a graça é visível, em que a graça é tangível. Sim, meus irmãos, a igreja que segue a Cristo é uma igreja que caminha seguindo os passos de Cristo. Aonde quer que for, irei. Não é onde quer, é aonde, é movimento. Aonde quer que for, irei. Você vai? Por exemplo, se eu for chamado a dar uma palavra evangélica num centro espírita, eu vou. Se eu for chamado a um terreiro de macumba para falar de Jesus, eu vou. Eu só não vou ao inferno, porque lá não há esperança. Como diz, não é, o inferno, não é, de Milton, o frontispício: perdei toda a esperança, vós que entrais. Então lá ninguém se converte. Mas onde houver a oportunidade de alguém se converter, eu vou. Se quiser provar, pode me chamar. Se um homem, ao inaugurar um alambique, fábrica de cachaça, me convidar a ir lá no dia da inauguração, eu vou. E vou falar de Jesus. E vou falar contra a cachaça. Eu vou estimulá-lo a transformar em fábrica de etanol. Entendeu? A fábrica dele. Sim, porque será uma coisa útil. Não cachaça para matar. Você me desculpe, a sua fábrica é muito bonita, seu alambique, mas é melhor transformar numa fábrica de algo útil, não algo que derrube, mas que leve e que abençoe as pessoas. Meus irmãos, uma igreja que caminha e que mostra a graça, tornando-a visível e tangível, como Jesus a tornou. O Evangelho de João diz que o Verbo, o Logos divino, se fez carne
e habitou entre nós e vimos a sua glória, cheio de graça e verdade. Quer dizer, glória, graça e verdade, visíveis, tangíveis. Quem segue Jesus é assim. Revela essa graça, revela essa glória. Uma igreja que caminha seguindo os passos do Senhor, é uma igreja que é caracterizada por amor. É impossível seguir Jesus e não amar. E não amar o inimigo. Vocês sabem que no Rio de Janeiro eu tenho 2 times de futebol. Eu tenho o Fluminense, que eu nasci no estado do Rio de Janeiro, de São Fidélis, e tenho qualquer outro time que jogue contra o Flamengo. Mas há um jogador do Flamengo que para mim é um modelo de cristão. E por causa dele, há momentos que eu torço pelo Flamengo. É o Pedro. Pedro estava sentado no banco de reservas. Veio o auxiliar do técnico, deu um tapa no rosto. Depois tapa no outro rosto. Depois um murro no nariz. Esse homem ficou sangrante. Esse homem foi atendido. Não reagiu. Não pediu para sair do time. O técnico não gostava dele, não escalava. Mas ele esperou a hora dele. Porque quem segue Jesus é paciente. Está pronto a sofrer. Pelo gozo que ele estava proposto, sofreu a cruz, diz o autor de Hebreus. Pedro chegou, esperou a hora, e teria ido, se eu fosse técnico da seleção, teria ido para os Estados Unidos, México e Canadá, para a Copa do Mundo. Não foi. Não está dentro do plano de Ancelotti. Meus irmãos, Pedro é um cristão. Pedro segue a Jesus. Pedro é membro de uma igreja batista no Rio de Janeiro. Sabiam disso? Pedro é um servo de Deus. Que beleza ser crente. Eu, palmeirense, gostar de um flamenguista. Um jogador do Flamengo. Só o amor de Cristo. E o amor de Cristo faz isso. Agora veja, uma igreja caracterizada pelo amor. Nisto saberão todos que sois meus discípulos, que vos amardes uns aos outros. Então essa turma que anda seguindo Jesus, é uma turma que ama um ao outro. A gente caminha juntos. Há incompreensões, às vezes temos ideias diferentes. Discutimos, como Paulo e Barnabé discutiram, questão de plano missionário, itinerário missionário, mas andamos na mesma direção, porque seguimos Jesus. Se uma igreja que segue a Jesus Cristo é caracterizada pelo amor, nisto saberão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que impactava o mundo do primeiro século era o fato de os crentes se amarem. Eles diziam, os antigos, os incrédulos, vejam como eles se amam. Eles se perdoam, eles caminham juntos, estão nos funerais um do outro, sofrem as dores uns do outro, celebram as vitórias, compartilham as tristezas. Sim, meus irmãos, uma igreja que segue a Cristo está disposta a viver e morrer por sua fé em Jesus, mantendo os olhos fixos nele, em tempos de tribulação, em tempos de perseguição, em tempo de multiplicação da maldade, em tempo de esfriamento do amor, num compromisso inarredável, inegociável, permanente de seguir a Jesus. Eu seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Sim, termino. Igreja que segue a Jesus, apresenta a santidade de vida de seus membros e compromisso ético elevado
no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual ela há de resplandecer como astros no mundo. Você é esta igreja amanhã, segunda-feira, no seu trabalho. Como eu gostaria que o pastor Aracaque, os diáconos, visitassem vocês no seu trabalho amanhã, para ver se continuam seguindo Jesus. Se falando a verdade como Jesus quer, se amando a verdade e a dignidade e a integridade como Jesus quer. Meus irmãos, assim seja a primeira Igreja Batista do Brás, igreja tão querida, até a volta do Senhor. E que o nome do Senhor seja engrandecido na vida da PIB do Brás, na vida de cada um de seus membros, na vida de todos os seus membros. Que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Continuem orando por mim. Eu preciso de suas orações.